Murilo Gun disse: escrever é a coisa mais criativa do mundo, porque a cada palavra há 400 mil possibilidades de palavras, um dicionário inteiro. Mas será que é necessária essa criatividade toda para escrever uma redação digna de ser aprovada em qualquer banca que cobre redação? Isso é o que você vai aprender nesta aula. Se você acha que você precisa ser criativo ou criativa para escrever uma redação, fica aqui comigo nesta aula que eu vou responder a esta dúvida. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui neste canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor João Matos e aqui a minha missão é ajudar as pessoas a serem aprovadas em qualquer banca que cobre redação dissertativa. Como? Com dicas de redação, técnicas aprofundadas. Eu dou muita aula de repertório de redação aqui também, corrijo redações e faço aulas como esta, quebrando mitos ou mostrando verdades sobre redação. E se você está interessado em ser aprovado em alguma banca que cobre redação dissertativa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que eu publico aqui. Eu tenho certeza que tudo que eu publico aqui é útil, é importante para essa sua jornada até a aprovação. Bom, pergunta é: eu preciso ser criativo ou criativa para escrever uma redação? É necessário ter criatividade? Então, como eu disse, nesta aula eu vou responder a esta pergunta. Mas antes, para poder responder esta pergunta, a gente tem que entender o que é criatividade. Eu não posso falar sobre criatividade sem entender melhor, sem explicar melhor o que é criatividade. E o que seria criatividade? Buscando uma definição assim, dicionarizada, vamos dizer assim, é a capacidade de criar, de inventar alguma coisa. Tudo bem, mas também atrás dessa palavra de criatividade está também aquele fator originalidade, né? Originalidade. Quando se inventa algo novo. Então, eu traduziria a criatividade, se fosse definir em uma palavra só, eu diria que é a capacidade de criar ou de inventar algo. Ou a capacidade de criar algo novo, mais especificamente. Beleza, criatividade é a capacidade de criar algo novo. Mas a gente não pode confundir criatividade com inspiração. Muita gente confunde criatividade com inspiração. Acham que são sinônimas essas palavras, quando na verdade elas não são exatamente. Porque enquanto criatividade é a capacidade de criar algo novo, a inspiração ela não é bem isso. A inspiração ela é o quê? Ela é uma espécie de lampejo. Aquela luz repentina, como a de um raio que surge na imaginação na forma de uma ideia. Então isso é uma inspiração. A inspiração ela vem como um raio, né? Ela vem de uma vez. Ela não é programada, ela simplesmente acontece. Quem tem inspiração tem de uma hora para outra. Ela não é programada, ela acontece, ela é ocasional. Entretanto, ou seja, nós não podemos programar. Por exemplo, eu vou acordar amanhã cedo e dizer, hoje eu vou ter uma inspiração. Eu não posso dizer isso. Eu não posso programar. Entretanto, eu posso simular situações para que forçar o surgimento dela. Como fazem muitas vezes os publicitários quando vão criar uma campanha, que é o chamado brainstorming. O que eles fazem? Eles consomem muita informação sobre aquele produto que eles estão desenvolvendo, sobre aquele produto para o qual estão fazendo a campanha, e consomem muita informação sobre ele. Para quê? Para depois parar de consumir informação e entrar em um momento de descontração, ir para um momento de descontração, já tudo programado para criar esse ecossistema em que a inspiração aflora. Faz-se uma atividade que não tem relação nenhuma com aquele estudo
sobre o produto, uma atividade de relaxamento, e aí é nesse momento que a inspiração vem, ou a ideia vem. Ou seja, o brainstorming é uma simulação para que você crie um ambiente necessário, um ambiente melhor, mais preparado para que a inspiração venha. Só que, como você deve imaginar, fazendo isso não é garantia de que ela vai vir. Ou seja, você não pode programar mesmo. Você pode tentar criar condições para que ela venha, mas não é a garantia de que ela vai vir. Por que eu estou falando isso? Porque, ao contrário da criatividade, a inspiração ela não é programada, ela acontece. Então, isso já nos leva a uma seguinte conclusão. Se a inspiração ela não é programada, ela acontece ocasionalmente, quem escreve redação não precisa de inspiração para escrever. Não precisa. Por quê? Quem escreve, por exemplo, quem tem uma nota boa em uma redação não quer dizer necessariamente que teve uma inspiração naquele momento e conseguiu escrever. Porque normalmente quem faz isso já vem escrevendo redação bem por um bom tempo. Ou seja, ela não esperou a inspiração vir para poder escrever a redação. Você vai lá para a banca do Enem, para a banca da FUVEST, para a banca da Unicamp, você vai fazer a sua redação. Quem garante que vai vir uma inspiração ali na hora e você vai conseguir escrever a redação? Você não vai depender disso, em outras palavras, de inspiração para escrever. Porque ela não pode não vir. Então, quem escreve redação não precisa de inspiração. Precisa de outras qualidades, outros requisitos, mas não de inspiração. Isso você já tem que ter em mente. O único controle que você tem sobre a inspiração, na verdade, você não tem controle nenhum sobre ela. Ela vem e pronto. Mas o único controle é você perceber que ela veio e dar vazão a ela. A única atitude que você tem com relação a ela. Essa é uma diferença bem gritante dela com relação à criatividade. Porque a criatividade, ela não vem assim ocasionalmente. Basta que você esteja diante de um problema para a criatividade aparecer. E eu vou falar sobre isso agora. Bom, está vendo que essa aula vai ser boa para você, vai ser importante, vai te esclarecer sobre esse assunto? Então já curte, já compartilha com alguém que você acha que vai precisar desse conteúdo também. Então vamos lá. Para falar dessa questão de resolver um problema, a criatividade vem quando você precisa resolver um problema, eu vou trazer uma definição aqui agora mais pragmática de criatividade. Vai acompanhando meu raciocínio que eu vou te mostrar o que isso tem a ver com a redação. Já vou chegar lá. Vem acompanhando aqui meu raciocínio. Criatividade, na prática, ela é definida da seguinte forma, que ela é uma imaginação aplicada para resolver um problema. Ou seja, quando um problema surge diante de uma pessoa, é aí que a criatividade tende a aflorar. Porque quando não há um problema, ela não é exercitada na maior parte das vezes. Ela não é exercitada. Às vezes a pessoa tem a criatividade, mas não tem uma ocasião para utilizá-la. Mas quando está diante de um problema, e eu vou citar algumas invenções aqui, para você ter uma ideia que elas surgiram a partir de problemas. Como, por exemplo, o lápis borracha. Você já parou para pensar que ele é uma solução criativa para o fato de você não precisar carregar 2 objetos, você carregar apenas um? Então, existia um problema, que era ter que carregar 2 objetos. Aí alguém teve uma ideia, estava diante desse problema, que não é um problema tão grande, né, ter que carregar 2 objetos. Mas, para quem só tem, por exemplo, um bolso estreito, ou tem aqueles bolsinhos pequenos que tem espaço só de pôr um lápis ou uma caneta, não sei se você já viu, não quer carregar nenhum estojo, só daria para carregar um lápis, por exemplo.
e um lápis borracha seria a solução perfeita para isso. Então, diante de um problema, alguém pensou, opa, e se unirmos o lápis e a borracha? Você já parou para pensar que o fone de ouvido também é uma solução criativa? Porque você pode estar... Você não, vou falar do passado, né? As pessoas estavam em ambientes que elas não podiam ouvir as músicas, o áudio preferido dela. Às vezes o ambiente barulhento, para levar um aparelho sonoro, ou às vezes num lugar que não pode colocar som alto. Então o fone de ouvido é uma solução criativa para esses momentos, porque você pode levar o som para qualquer lugar, levar a sua música predileta, o seu podcast, para qualquer lugar. É uma solução criativa, porque havia o problema de não poder ouvir em qualquer lugar, e surgiu a solução criativa do fone. Arquivos digitais, outro exemplo. Antigamente, os aparelhos sonoros, para você ouvir uma música, existia a vitrola. Ainda lembro do tempo da vitrola. Era um aparelho grande, os discos eram assim, uma bolachona desse tamanho, de plástico. Existia a vitrola portátil, era uma maletinha, e que quando você abria a maletinha, a tampa dela era o alto-falante. O alto-falante ficava na tampa, na verdade. E a vitrola ficava na parte de baixo da maleta, só que o disco era maior do que a maleta, colocava o disco em cima e o disco ficava rodando por fora da maleta, de tão grande que era o disco e de tão pequena que era a maleta. Era uma solução portátil? Era, mas era a pilha, uma coisa arcaica. Você podia levar, mas tinha uma limitação de uso. O arquivo digital não tem limitação. Não tem limitação. Você pode levar literalmente para qualquer lugar. Aquela maletinha, por menor que fosse, não podia levar para qualquer lugar, e a hora que acabasse a pilha, acabou. Abrindo aqui um parêntese, a pilha acabava muito rápido. Eram, se eu não me engano, 3 ou 4 pilhas daquelas grandonas mesmo, e acabava muito rápido. Você ouvia ali uns 2 discos, mais ou menos, e acabou. A pilha, a velocidade começava a ficar lenta, sabe? Do disco. Então era isso. Os arquivos digitais foram uma solução criativa. O acendimento automático de um fogão, por exemplo, também, porque você precisava de não só ligar o gás, como também acender um fósforo. Alguém pensou, para que isso? É só colocar uma faísquinha na boca do fogão que liga. Ao ligar, a faísca já aciona e acende o fogo junto com o gás. Solução criativa. E outro dia eu vi uma aqui, só para fechar aqui essa questão da solução criativa. Outro dia eu vi uma bem interessante. Um banco desses de jardins, de áreas abertas em geral. Giratório. Para quê? Ele tinha umas ranhuras, né? Sim, umas fendas, para quando chovesse e o banco estivesse molhado, tinha uma manivela do lado e a pessoa gira a manivela, aí a parte seca que estava embaixo vai para cima e a pessoa poderia sentar. Uma solução criativa para o problema de quando chovesse nesses bancos de áreas externas. Então, a solução criativa vem quando você está diante de um problema. Agora você vai me perguntar assim, o que a redação tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a redação, ela, além de ser algo novo, ela é um problema. Ela é um desafio para o qual, às vezes, as pessoas estão ou não estão preparadas, mas é um desafio. E ela é algo novo. Por que ela é algo novo? Eu vou explicar. Eu vou explicar já, mas presta atenção numa coisa. Às vezes, uma banca, ela tem ali, por exemplo, vamos pegar a banca do Enem, 4 milhões, 5 milhões de candidatos. É dado um tema de redação para todos. Se a pessoa não fraudar, se a pessoa não plagiar, se ela não agir contrapassa, ela vai escrever a redação dela. Então serão 4
ou 5 milhões de redações inéditas. Por que eu digo inéditas? Porque mesmo escrevendo sobre o mesmo tema, todos escrevendo sobre o mesmo tema, seria humanamente impossível que saíssem 2 redações iguais. Então, é um texto novo, é um texto inédito. Ainda que se fale do mesmo tema, ainda que se fale do mesmo assunto, serão 4, 5 milhões de textos inéditos, textos novos. Por que a redação é um problema? Porque escrever uma redação do zero é um desafio. É um desafio para o qual alguns estão mais preparados, outros estão menos preparados, mas é um desafio. Quando nós começamos a escrever uma redação, a gente não sabe nunca como vai ser o resultado final. No final das 30, 40 linhas que você vai escrever, você nunca sabe qual vai ser o resultado final, o que vai sair ali. É um desafio. Ou seja, se a redação é algo novo, pelo menos é um texto novo que você tem que escrever ali, e você está diante de um desafio, então escrever uma redação é um ato de criatividade, exige uma solução criativa. A má notícia é que sim, mediante essas características que eu acabei de dar da redação, dela ser um texto novo e de ela ser um verdadeiro desafio para quem vai escrever. A má notícia é que sim, exige criatividade, alguma criatividade. Mas qual é a boa notícia diante disso? Que é desnecessária uma criatividade inovadora, vamos dizer assim, né? Uma criatividade de outro mundo. Você não precisa criar mundos novos, não. E eu vou explicar por quê. Por que a redação ela não é um invento, né? Vamos dizer assim, um invento para entrar para a história? Não. Ela não é. Embora ela seja equiparada a uma impressão digital, ou seja, única, né? Se você vai escrever um texto com as suas palavras, ela vai ser única. Ela não é um invento sem precedentes na humanidade. Não. Você não precisa inventar a roda para criar um texto novo. E eu vou explicar por quê, já. Mas primeiro vamos falar assim, qualquer ideia, ainda que seja bem conhecida, se ela for reportada com as suas palavras, ela é um texto novo. Eu vou dar um exemplo de uma redação que eu corrigi e avaliei aqui no canal há umas aulas atrás, nas aulas de correção de redação. Nessa redação, a pessoa começou a redação da seguinte forma. Nota-se, ao longo da história, a incansável busca de negros por seus direitos inalienáveis à vida e à dignidade. Eu poderia escrever essa mesma declaração de início da seguinte forma. Historicamente, os negros nunca desistiram de lutar por seus direitos fundamentais e intransferíveis. Eu escrevi quase a mesma coisa, não foi a mesma coisa, foi parecido. Com outras palavras, é um texto novo. É um texto novo, é um texto um diferente do outro falando a mesma coisa. Ou seja, você não precisa criar um invento, né? Compor, né? Como um grande compositor aí da história. Não. Foi um texto novo que eu acabei de fazer aqui, reescrevendo a frase da redação, a declaração inicial, mas não foi inovador. Não. E nenhuma banca cobra inovação ou criatividade em seus critérios de avaliação. Então você pode ficar tranquila com relação a isso. Agora, o que eu disse sobre qual é a outra boa notícia com relação a escrever algo novo? É que você não precisa inventar a roda. Basta que você combine conhecimentos de áreas distintas. Existe uma linha de estudiosos da criatividade, e um deles é o próprio Murilo Gun, que eu citei no começo da aula, que ele diz que a criatividade é combinar coisas. Você propor uma solução criativa é você combinar coisas de áreas distintas. É tanto que ele cunhou o termo combinatividade. Os próprios inventos que eu mencionei anteriormente são combinações de elementos já existentes, como o lápis borracha.
Existia o lápis, existia a borracha. Alguém só foi lá e uniu os dois. O acendimento do fogão, a mesma coisa. Existia o fogão a gás e existia o fósforo. Alguém foi lá e colocou uma faísca, que é mais ou menos o que... Na verdade, o fósforo faz um pouco mais que isso, né? Produz fogo, mas basta uma faísca para que acenda o fogo. Então não precisou unir o fósforo ao fogo, mas uma faísca. Mas o princípio é o mesmo. É colocar uma fagulha em um combustível que é o gás. E entre outros, tá? Aquele do banco giratório, que eu falei que foi uma baita de uma solução criativa, né? Que lá foi a união do banco, de um banco que já existia, né? Já tinha sido criado, com o de uma manivela que gira. Só isso. Só combinar elementos. É basicamente isso. Às vezes você pensa assim, nossa, que invento. Mas ele é a combinação de muitas outras coisas que já foram inventadas antes. A própria roda, né, que no começo lá da humanidade, que o homem inventou, provavelmente ele se inspirou, ele foi em outros objetos redondos que existiam já na natureza, por exemplo. Então, como um coco, por exemplo. Então, na verdade, combinar ideias. E é exatamente isso que você faz na redação. Você combina conhecimentos de áreas distintas. É isso. Conhecimento de várias outras áreas. Para sustentar o que você está sustentando naquele tema. Na última aula, numa das últimas aulas de repertório que eu gravei aqui, que eu coloquei aqui no canal, por exemplo, eu sustentei o assunto tristeza no tema da Unesp de 2022, que era tudo bem em não estar bem, a tristeza em tempos de felicidade compulsória. E também o assunto desordem, no tema da FUVEST 2021, o mundo contemporâneo está em desordem? Era uma pergunta. Eu sustentei esses dois assuntos aqui com uma série que foi transmitida na televisão e nos canais de streaming, que defendia, que sustentava a rejeição da hipocrisia social e de ideologias, por exemplo, que não tem relação direta com tristeza e nem com desordem. Então, quer dizer, você combina conhecimento de áreas distintas para sustentar um tema específico que é do qual você está falando, o qual você está abordando. E eu também ensino no meu método a você consultar fontes de conhecimentos distintas, como, por exemplo, conhecimento científico, que são as diversas ciências, né? Conhecimento cultural, né? Que são notícias, leis, manuais de áreas técnicas, etc. Conhecimento artístico são as diversas artes, né? Música, literatura, artes plásticas, pictóricas. E o conhecimento popular, novelas, séries, parlendas, cultura marginal, etc. Resumo. Essa combinação de um conjunto de conhecimentos já existentes que fornecem uma solução criativa torna-se extremamente fácil quando você tem um método. Quando você está diante de um método que te mostra como fazer isso, fica muito fácil fazer isso, aglutinar esse conhecimento e apresentar como sustentação para um tema que você quer, sobre o qual você quer dissertar. Então, resumo. Parece impossível criar algo novo quando você pensa no aspecto redação, por exemplo. Mas, escrevendo um texto com as suas próprias palavras, você já tem um texto novo. E escrever com as suas próprias palavras é o que eu ensino no meu método, Faculdade da Redação. É o que eu ensino. Então, se você tem um método para escrever, fica fácil escrever. Fica fácil criar um texto completamente novo. Fica fácil. Bom, eu também disse que, além de ser algo novo, a redação ela é o quê? É um desafio, né? Estar diante de uma folha em branco para escrever sobre um tema do zero é um desafio. E
como todo desafio que requer uma solução criativa para ser resolvido, então escrever uma redação requer criatividade, não é isso? Bom, para responder essa pergunta e para te mostrar, eu vou voltar às palavras do Murilo Gun que eu citei lá no começo da aula, que ele disse que escrever é a coisa mais criativa do mundo, porque a cada palavra há 400 mil possibilidades de palavras, um dicionário inteiro. Ele disse isso. Eu vou concordar parcialmente, porque seria a coisa mais criativa do mundo se você não tivesse um assunto e um tema específico sobre o qual falar. Se eu não tiver um assunto ou um tema específico, eu tenho 1 milhão de coisas que eu poderia escrever. Aí sim, de fato, para cada palavra seguinte que você vai escrever, você tem praticamente 400 mil verbetes, os 400 mil verbetes do dicionário para escrever mesmo. Aí sim. Mas eu vou te apresentar aqui 3 situações em que alguns demandam mais criatividade e outros não, dependendo da situação que eu apresentar aqui. Eu vou te apresentar 3 situações. A situação 1, por exemplo, quando você não tem tema e não tem método para escrever, como esse que eu acabei de dizer. Então, você tem 400 mil verbetes para escrever a cada nova palavra e você tem praticamente 1 milhão de temas. Estou falando 1 milhão, mas claro, pode ser até mais. 1 milhão de assuntos, de temas sobre o qual você poderia escrever. Então, isso necessitaria de uma criatividade colossal para escrever uma redação. Só que na situação 2 que eu vou te apresentar aqui, que é mais ou menos a situação que a maioria das pessoas se encontra quando vai escrever uma redação para uma banca. Ela tem um tema, lhe é dado um tema, só que ela ou não tem método, ou tem um método ineficiente nas mãos. Aprendeu com um método ineficiente. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a banca lhe peça, na situação 2, a você não, a pessoa da situação 2. Escreva uma redação sobre invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, que foi o tema do Enem 2021. Não é? Então você tem ali um funil, já é dado um funil para você logo de cara, porque tem um assunto, dentro desse tema tem um assunto, que é invisibilidade e registro civil, seria a invisibilidade pela falta de registro civil, provavelmente, né? É isso que dá para entender logo de cara só olhando o tema. Aí tem uma primeira delimitação, né, que é no Brasil, ou seja, você vai falar dessa invisibilidade e registro civil no Brasil. Primeira delimitação. E tem uma segunda delimitação nesse tema, que é a garantia de acesso à cidadania. Então, eu vou falar de invisibilidade e registro civil, mas voltado para a garantia de acesso à cidadania. Então, são 2 delimitações que são dadas. Ou seja, se além de um assunto, você tem um tema, que é o afunilamento do assunto. O assunto mais específico. Eu não vou falar só sobre invisibilidade e registro civil. Vou falar sobre invisibilidade e registro civil no Brasil, garantia de acesso à cidadania. Então, tem um assunto e um tema para começar, mas como se começa uma introdução? Sem método? Ou com um método? Vamos partir da pessoa que não tem método. Como que eu começo uma introdução nesse caso? Se eu só tenho tema. Pensa no desafio que é. Isso requer criatividade sim, porque nessas situações, que a pessoa que não tem método está ali perdida. Agora, vamos supor que a pessoa tenha um método, mas um método ineficiente, que é a maioria das pessoas. Desculpa falar, mas essa que é a realidade. Essa é a realidade do Brasil. Pelas notas, pela média das notas no Enem, por exemplo, você chega a essa conclusão rápido. Pelas redações que nós vemos, que eu leio, que eu tenho acesso para corrigir. Essa é a situação do Brasil. A maioria das pessoas ou não tem método, ou eu digo que a maioria tem método porque não é difícil conseguir um método hoje. Basta você entrar no YouTube, por exemplo. Não é difícil conseguir um método, mas a maioria é ineficiente. Eu vou dar um exemplo. Eu trago um repertório para dissertar sobre esse tema.
Só que como que eu vou estabelecer uma relação dele, do repertório, né, com o tema? Como que eu vou estabelecer essa relação? Sem falar abobrinha e sem que o avaliador pense que eu estou delirando. Como? Como que eu vou estabelecer essa relação desse repertório que eu trouxe? Ou ainda, tem pessoas que trazem repertórios que supostamente se encaixam em qualquer problema. Porque a redação dissertativa argumentativa, ela traz um problema social muito claro, às vezes social, político, econômico, um problema social em geral. Traz um problema. Quando não é claro, você tem como encontrar esse problema. Mas vamos supor que a pessoa, o método que a pessoa utiliza, recomenda que ela traga um repertório que se encaixe a qualquer problema, a qualquer tema, a qualquer problema. Só que, como por exemplo, muita gente usa o artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos do cidadão. E vamos supor que a pessoa traga esse repertório e diz que os direitos não estão sendo respeitados. É uma forma de você chegar no problema. Só que, para pensar, nem todos os problemas que são levantados em um tema de redação, eles infringem os direitos garantidos pela Constituição. Nem todos. Ou seja, você está diante de um método que foi vendido para você como a prova de bala, ou seja, que ele serve para tudo, serve para qualquer tema, qualquer redação, só que na verdade você vai ver e que ele é infalível, mas na verdade ele não é, ele é infalível, ele é falível, na verdade. Ele não serve para qualquer situação. Vai haver problemas que não são necessariamente infringir os direitos constitucionais garantidos, não. São de outra esfera. São outros tipos de direitos, sei lá, educação entre as pessoas, civilidade, não sei. Você vai acabar esbarrando em temas em que não são os direitos garantidos pela Constituição que estão sendo infringidos ali. Ou seja, a pessoa vai acabar, não vai conseguir linkar esse repertório que ela trouxe com o problema que vai se apresentar para ela na redação. Não estou falando que é o caso desse tema que eu citei como exemplo aqui, mas vai haver temas em que esse repertório, por exemplo, não vai se encaixar. Agora, eu vou trazer uma situação 3, que é a pessoa que tem um tema nas mãos e tem um método eficiente. Como que ela entraria nesse tema, por exemplo? O funil seria o mesmo, né? Assunto, invisibilidade e registro civil, delimitação 1, que é no Brasil, e delimitação 2, que é garantia de acesso à cidadania. Só que ela não para por aí. Quem tem um método eficiente não para por aí. Cria uma terceira delimitação, que é criar um problema. Criar um problema a partir do tema. Qual poderia ser um problema aí? Há um alto índice de pessoas afetadas, que são invisibilizadas por não possuir registro civil de nascimento, por exemplo. Esse seria um problema. E no meu método, eu ensino como chegar nesse problema. Eu ensino como você chegar facilmente nesse problema. Facilmente. Sem pensar muita coisa. Beleza, então eu tenho um assunto, que é invisibilidade e registro civil, agora ultra especificado. Ele está lá na pontinha do funil. Eu vou falar que tem muitas pessoas que são afetadas porque são invisibilizadas e por não possuir o registro civil. Eu vou falar disso agora. Beleza. Então, como que agora, dentro de um método eficiente, você poderia entrar nessa questão? Por exemplo, trazendo um confronto. Um confronto na forma de comparação, por exemplo. O que eu poderia comparar aí? As pessoas que são invisibilizadas por não ter um registro civil, um registro de nascimento, com pessoas que são invisibilizadas, por exemplo, socialmente, por causa da sua situação socioeconômica, por exemplo. E se eu unisse esse confronto desses dois tipos de invisibilidade, e se eu unisse esse confronto a uma evidência, por exemplo, na forma de uma alusão artística, citando alguma obra, ficaria perfeito. Então, qual pergunta? Olha aqui, ó, isso aqui é ter método. Isso é ter método.
Qual pergunta eu poderia me fazer para encontrar algo que se assemelhe a pessoas invisibilizadas por não ter o registro civil? Qual pergunta eu poderia me fazer para encontrar algo que se assemelhe a isso? Qual elemento se assemelha a pessoas que não têm registro civil? Qual elemento se assemelha a isso? Você viu? Olha, de você sair só de um tema, invisibilidade e registro civil, né? De você sair só de um tema, eu já estou indo para confrontar pessoas que são invisibilizadas por não ter registro com outro tipo de pessoas que são invisibilizadas também por outra razão. Você viu como que é? Quando você pensa direcionado, é muito mais fácil. Então, qual elemento se assemelha a pessoas que não têm um registro civil? Pessoas, por exemplo, em situação de desigualdade, vulnerabilidade socioeconômica, por exemplo. Elas também são invisibilizadas de alguma forma. As pessoas não enxergam pessoas nessa situação. Pessoas de classes média alta, eu digo. A maioria da sociedade, em geral, não enxerga pessoas. É assim que se vê, por exemplo. É assim que se vê, pelo menos. Né? Agora, para fechar essa comparação, eu posso me perguntar quais são as semelhanças. Porque eu tenho que dizer, ao dizer que dois elementos são semelhantes ou são discrepantes, eu tenho que dizer quais são essas semelhanças ou quais são essas discrepâncias. Eu tenho que dizer quais são as semelhanças entre aqueles que não possuem registro civil e aqueles que estão em situação de desigualdade, vulneráveis socioeconomicamente. Invisibilidade. É isso que os tornam iguais. Eu mencionei uma evidência também, né? Para fechar esse embasamento aqui que eu estou criando, uma evidência seria perfeita, né? Uma evidência na forma de uma alusão artística, né? Foi o que eu disse. Então eu poderia pensar assim, qual obra demonstra isso? Pensando numa obra de arte, por exemplo. Qual obra demonstra que há pessoas invisibilizadas por causa da desigualdade social? Eu poderia responder da seguinte forma: Os Retirantes, de Cândido Portinari, mostra isso. Então, como ficaria esse texto com esse direcionamento? Em outras palavras, com um método para escrever. Ficaria da seguinte forma: em sua obra, Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Só por curiosidade, essa redação não é minha, ela é da Giovana da Silva Gamba Dias. Ela foi redação nota 1000 no Enem 2021. E, embora ela não tenha provavelmente utilizado esse método que eu acabei de dissecar aqui na sua frente, era possível chegar a esse mesmo texto com esse método. Então, com o direcionamento que as bancas dão e com um método preciso e eficiente de redação, como é a Faculdade de Redação, que é o método que eu ensino, então fica fácil, você não tem mais 400 mil verbetes para escrever na próxima palavra, disponível para escrever na próxima palavra. Na verdade, você vai ter só um, porque tudo que você está escrevendo ali está tão direcionado quanto a ideia, né? Que é amarrado ao tema que você está escrevendo, e mais ainda, amarrado ao problema que você desenvolveu a partir do tema, e mais ainda, amarrado às sustentações que você está criando para provar aquele problema. Então, amarradas a essas sustentações, então não há mais 400 mil verbetes à disposição, senão uma palavra. Por quê? Por que eu digo uma com tanta convicção assim?
Porque você pode me contradizer dizendo assim, não, às vezes você quer dizer uma ideia, mas você tem mais de uma palavra para dizer aquela ideia. Você tem, às vezes, sinônimos, né? Por exemplo, sim e não. Você tem sinônimos de fato, mas outra coisa que eu ensino dentro do meu método é que você tem que chegar ao sinônimo perfeito. Aliás, chegar à palavra perfeita, o significado exato daquilo que você quer dizer. E às vezes uma palavra que é sinônima, ela não tem exatamente a mesma precisão daquela que você deveria usar. Então, existe sempre uma palavra exata para aquilo que você quer dizer. Pode ter certeza disso. Eu já dei o exemplo aqui em outras aulas falando de vocabulário que igual é diferente de semelhante. Embora sejam sinônimas as palavras, igual é mais igual do que semelhante. Então, existe sempre a palavra exata. Então, o resumo dessa nossa conversa aqui é que o desafio de escrever uma redação que exige que você tenha criatividade, de fato, exige. Só que isso para quem não tem método nenhum. Ou para quem, às vezes, tem um método, mas o método não é tão eficiente assim. Então, para quem não tem método, exige uma criatividade absurda. Agora, para quem tem um método que direciona tudo que ele vai escrever, não existe criatividade. É só cumprir um protocolo. Aqui eu vou colocar isso, depois eu vou colocar aquilo, depois eu vou colocar aquele outro. Só cabe aquela ideia naquela parte. Aquela ideia com aquelas palavras. Só cabe aquela outra ideia na parte seguinte com aquelas palavras. Não cabe qualquer ideia. É só seguir um protocolo de procedimentos para não ficar dependendo de criatividade ou inspiração, porque, como eu mostrei aqui, no caso da inspiração, ela não é programada. Você não pode dizer, no dia da prova eu vou ter uma inspiração e vou conseguir escrever. Não, você não consegue programar isso. A inspiração, ela acontece. Ou pode não acontecer. Então, conclusão. Vamos concluir aqui, fechar esse assunto. Redação requer criatividade? Eu creio que eu tenha respondido aqui durante a aula. Sim, requer. A gente não pode negar, não dá para negar que você, além de ter que produzir um texto novo, inédito, e que você está diante de um desafio quando você vai escrever, e isso sim requer uma solução criativa, não dá para negar que precisa de criatividade para escrever. Só que, o que eu mostrei aqui nessa aula? Que se você tem um método nas mãos, você não precisa de criatividade, porque escrever um texto completamente inédito e combinando conhecimento de diversas áreas, como eu mostrei aqui, é a coisa mais fácil quando você está direcionado. Quando tem um método que diz, coloca isso aqui agora coloca isso outro, coloca aquilo outro, coloca aquilo outro. Quando tem um método que te direciona, você não precisa abrir a imaginação para ter criatividade e ficar pensando no que vai escrever. Não. O método já te direciona e você não precisa dessa criatividade toda. Bom, eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha respondido essa pergunta e que você saia daqui sem nenhuma dúvida. Eu não vou te pedir para deixar like, se você gostou, sei que você vai deixar. Eu sei que se você conhece alguém que precisa desse conhecimento, você vai compartilhar com ela, com essa pessoa. Eu sei, eu não vou pedir para compartilhar por isso. Então é isso, até a próxima, um abraço, fica com Deus e a gente se vê numa próxima aula aqui nesse canal.